Sergio, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Estamos então de regresso para mais um Bola ao Meio, sejam todos bem-vindos. Nesta semana em que tivemos a preparar esta edição até à última, porque confessamos aqui que já tínhamos definido este tema, mas não estávamos à espera que desde domingo até segunda, dia em que estamos a gravar este podcast, rebentassem autênticas bombas aí no panorama do futebol mundial e europeu, internacional, o que quiserem chamar, porque foram horas a recolher informação para estarmos aqui preparados para falarmos e abordarmos esta grande questão que é a Superliga. Eduardo, portanto, bem-vindo, espero que estejas bem. Também, enfim, já correm uns rumores na back das nossas apostas de que o teu empresário já disse que tu vais abandonar a Liga porque és uma vergonha. Porque, enfim, estás a levar uma daquelas abadas das antigas, mas enfim, isso deixamos mais para o final. Ainda temos muito tempo para conversar, portanto, bem-vindo. Muito obrigado, André. Sim, e pronto, confesso agora então que de facto vou abandonar esta Liga das Apostas e eu juntamente com outros líderes, apostadores líderes de Portugal, vamos criar uma Superliga de Apostas. Não queremos competir mais nestas ligas de brincadeira aqui, não vale a pena. Mas sim, ontem e hoje foi... Até confesso que até dormi mal hoje, que estava assim tão agitado com isto da Superliga, que depois acordei a meio da noite e vi a notícia do Mourinho, ainda fiquei mais agitado e ontem foi uma noite um bocado intensa por causa disso, e sempre a ver notícias e statements da UEFA, statements da Superliga, de clubes, de jogadores, tudo, e muita informação para processar. As coisas não estão bem assimiladas, acho que por toda a gente estamos muito em choque. Porque se isto realmente for para a frente, temos que aceitar a realidade que o futebol vai mudar para sempre, portanto, e de uma maneira radical. Sim, foram de facto horas em que estivemos em comunicação constante e nos nossos grupos, enfim, foram surgindo muitas informações, cada um de nós ia recolhendo as suas informações e ia colocando lá no grupo. Portanto, também para nós que estamos hoje aqui a falar, foram horas de muita assimilação de informação para conseguirmos estar aqui a falar com a maior assertividade possível dentro desta imensidão de informação e contra-informação que vão surgindo todas as horas, mas também faz parte daquilo que foi o nosso gosto e é a nossa profissão de jornalista. Portanto, enfim, é um dia normal no jornalismo, mas a verdade é que soltou-se a bomba da Superliga, soltou-se a bomba do Mourinho, soltou-se a bomba do novo formato da Liga dos Campeões, e que ainda agora, antes de iniciarmos o podcast, estávamos aqui a discutir esse novo formato até para alinharmos as ideias de como é que será esse novo formato, que já lá iremos falar. Mas, portanto, bem, vamos acalmar e vamos falar sobre a Superliga. Portanto, e 12 clubes fundadores, no total serão 15, segundo o comunicado emitido pela famosa Superliga, vão criar uma liga privada, portanto, com um total de 20 equipas a disputar esta tal liga privada, em que os jogos serão disputados a meio da semana. Estes 15 clubes fundadores portanto, irão participar em todas as edições da Superliga, seja qual for o resultado em termos de competição nacional. Haverão 5 vagas que serão atribuídas por mérito desportivo, e logo aqui, para mim, começa uma grande dor de cabeça e uma hipocrisia tremenda, mas já lá iremos. Depois, estas 20 equipas serão divididas em 2 grupos de 10 equipas, com jogos em casa e fora, e os 3 primeiros classificados destes 2 grupos de 10 equipas qualificam-se para os quartos de final, em que se irão juntar 4º e 5º classificado de cada grupo após disputarem um play-off entre eles. Portanto,
são estas as bases da fundação de uma Superliga que, para mim, tem tudo para gerar uma revolta, e está já a dar início a uma revolta enorme no futebol. É encabeçada, e é importante dizer, por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e tem como vice-presidentes Andrea Agnelli, presidente das Juventus, e Joel Glazer, o dono do Manchester United. Portanto, nestes 15 clubes fundadores, neste momento são 12 clubes fundadores. Temos AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. E só para concluir, o objetivo desta competição é começar tão cedo quanto possível, e já correm rumores de que vão começar já neste verão, e portanto eles entendem que existe a necessidade de mais jogos grandes para gerar ainda mais receitas para os clubes. Cada clube que aceitar participar nesta competição recebe imediatamente 355 milhões de euros. Portanto, só por aceitar o convite já estamos a perceber que estamos a falar de valores enormes envolvidos nesta competição. Eduardo, diz-me de tua justiça, sim, solta aí os teus primeiros bitites para esta conversa que vamos ter aqui, esta pequena discussão sobre esta nova competição que está aí a gerar tanta polémica e que ainda nem arrancou. Assim, nós temos que aceitar a realidade que o futebol, com o passar dos anos, tornou-se mais um negócio do que outra coisa. É que não é um tema muito debatido e nós não queremos ver isso pela paixão que temos por este desporto, mas essa é a realidade. Mas até agora, pronto, havia essa questão do dinheiro, mas nunca foi uma coisa que criava desigualdades, mas não tinha chegado a este nível, ao nível de hoje. E com a notícia de ontem, isto é o expoente máximo da ganância e da arrogância do ser humano de criar uma coisa privada, exclusiva para os ricos, exclusiva para a elite, que oprime os clubes mais pequenos e que têm mais história que muitos destes que estão aqui, estão chamados grandes clubes, e é esse expoente máximo desta ganância destes clubes líderes, e mostra que não só o futebol, mas muita sociedade de hoje, mas vamos falar mais do futebol, claro, está motivada por dinheiro e que não vê mais nada à frente sem ser o dinheiro. A criação desta Superliga não vem ao contangas que de rivalizar com os Champions, rivalizar com o que for. Isto é meramente por intenções económicas. Mesmo o próprio banco que vai financiar a Superliga também já esteve envolvido em muitas polémicas e, se não me engano, casos de corrupção. Portanto, dá para ver que isto tudo aqui tem muita coisa aqui por trás que não passa cá para fora. Desde logo, o presidente, sendo o presidente que é, estando ligado ao clube que está, portanto, não há muito, e mesmo o próprio Agnelli também não há muito a dizer dele. Já se vê que isto aqui não é bem uma coisa muito feita às claras, e saíram as notícias que estava tudo acordado para o novo formato da Liga dos Campeões e que o Florentino Pérez tinha acordado com isso também, e do dia para a noite lembra-se e anuncia a Superliga. E basicamente são clubes que, por terem dinheiro, olham para os próprios umbigos e para os próprios interesses, e a competitividade esportiva não passa completamente ao lado. E aquilo que mais magoa nisto tudo é que o futebol nunca foi isto, e o futebol não foi fundado nestas bases, e o futebol nunca foi visto desta forma meramente económica e meramente de ok, vamos pegar nos maiores clubes do mundo e isto é tudo nosso e acabou, e o resto não interessa. Se pensarmos bem um bocadinho na história do futebol, olhamos um bocadinho para trás e vemos, se isto fosse sempre assim, a quantidade de episódios de paixão que nos fizeram apaixonar pelo futebol que nós tínhamos perdido. E é assustador pensar nisso. E depois, mesmo para a questão das transmissões, eu não tenho qualquer nenhum interesse em ver o Atlético jogar com o Chelsea 150 vezes por época. Não quero saber. Não quero mesmo saber. Eu gosto de ver aqueles jogos, uma super Atalanta, um super Ajax, e defrontar o Real Madrid e a ganhar. Isso sim é o verdadeiro amor que nós temos pelo futebol, e é o que nos entusiasma por todas as terças e quartas-feiras, é o que nos entusiasmava a acordar para sabendo que no fim da tarde íamos ter esses jogos. E isto basicamente, isto para mim estraga o futebol, não consigo ver de outra forma. Mas repara, e uma das grandes coisas que foi dita como fundamento base desta Superliga era o aumento da competitividade, com mais espetáculos semanais, com grandes jogos constantemente. Mas eu aqui levanto uma questão que para mim me parece pertinente, que é, reparem,
o Barcelona-Real Madrid, vamos pegar neste exemplo, um Barcelona-Real Madrid é sempre um grande jogo. Estejam as equipas em momento de forma de estiverem, é sempre um grande jogo e atrai sempre multidões. E ainda agora vimos o Real Madrid e Barcelona para a Liga Espanhola e as equipas não estavam no melhor momento de forma e foi um jogão. São sempre grandes jogos e não têm adeptos. Mas reparem, se estes jogos se disputarem todas as semanas, não vão perder o interesse. Eu acho que vão. Sem Vai se dúvida. tornar algo repetitivo. Para mim, estes jogos grandes, ditos grandes e especiais, são especiais porque têm um caráter único. Exatamente. Há quanto tempo não se disputava um Real Madrid e Liverpool? E foram ou não foram dois grandes jogos? Lá está. Se houver todas as semanas um Real Madrid-Barcelona, um Real Madrid-Liverpool, um Real Madrid-Manchester City, vai-se perder o interesse, porque vai se tornar banal. E a banalidade não atrai interesse das multidões. Por isso é, para mim, este fundamento do aumento da competitividade e mais espetáculos semanais perde um bocadinho o interesse, porque as pessoas também, quando vão ao teatro, não vão sempre ver a mesma peça. E é um espetáculo na mesma. E para mim o futebol tem que ser entendido como espetáculo, sim, mas proporcionado por todos. Tem que haver peças diferentes. Por isso, E basta, faz-me alguma e confusão. tens toda a razão, basta. Já posso dar um exemplo um bocadinho estranho, mas nós damos. Quem gosta do calor e do verão dá valor ao calor e verão porque não tem isso o ano todo. Se vivesse num país onde estava todos os dias do ano 25 graus, pronto, ok, é mais um dia. Não é aquele dia, hoje está grande calor. Portanto, isto aqui acaba por ser exatamente a mesma coisa. E depois vamos ver uma perspectiva dos jogadores e até dos treinadores. Chega a meio da época, seja quando for, calha ao sorteio, o Shakhtar vai jogar uns quartos de final, uns oitavos de final com o Real Madrid. A motivação dos jogadores do Shakhtar, ou do outro clube mais pequeno, digamos assim, e do próprio treinador e as palestras e tudo mais, aquele sentimento é completamente diferente. E vamos ter um grande jogo. Então o quê? Tu vais dizer aos teus jogadores e tu como treinador vais te sentir motivado todas as semanas de mais um grande jogo. Não, é mais um dia, é mais uma semana, não passa mais disso. Não há aquela, é exatamente como estás a dizer, não há aquela espetacularidade, não há. Vai ser um grande jogo, vai ser o jogo mais importante da nossa época até o momento. Não, é mais um. O que é que interessa ao Liverpool? Qual é a diferença do Liverpool jogar com o City, jogar com o Atlético, ou jogar com o Milan? É tudo grandes jogos. Mas e que é? Todas as semanas. Perde o valor. Acaba por não ser interessante. E depois, ou seja, em vez de termos uns jogos grandes e competitivos, como tem sido até hoje na história do futebol, vai ser mais um. Porque se calhar o Atlético vai já com o Milan e diz assim, pronto, mas é mais um, se empatar ou perder este é igual. Pô, para a semana há outro grande jogo. Não há aquela espetacularidade. E isto aqui, assim, se vai gerar bastante dinheiro, acho que sim. Acho que vai. Direitos televisivos, adeptos. Não vai haver adeptos que vão todas as semanas ao estádio. Não, mas se me convidassem para ir ver um Arsenal Milan, eu ia. Eu posso ter visto 10 vezes na televisão nas semanas anteriores, mas ia vê-lo na mesma ao vivo. Portanto, isso aí vai sempre gerar dinheiro. Ou seja, o que se origina com esta Superliga é. Não há o interesse da espetacularidade, não há o interesse da emoção do futebol e tudo o que envolve o desporto, mas assim, eles têm a certeza, quem criou isto tem a certeza que vai gerar receitas, que é o que interessa. Portanto, não há que se preocupar com mais nada. Os clubes vão receber o dele, os jogadores vão receber o dele, tranquilo, passa tudo. Claro, até porque em termos financeiros essa é a chamada lógica do dinheiro, que é dinheiro gera dinheiro e portanto quanto mais se investir, mais receitas vai gerar. E quando olhamos para estes clubes, por mais que muitos deles ainda não tenham historial, como tem sido apontado sequer na Liga dos Campeões, o caso do Manchester City, olhamos para aquela equipa do Manchester City e são só craques, não é? São só grandes jogadores. Estamos a falar de Kevin De Bruyne, estamos a falar de Agüero, estamos a falar de Bernardo Silva, agora Rúben Dias, Cancelo, enfim. Podíamos continuar aqui a dizer o 11 completo do City e são grandes jogadores. Portanto, olhamos para aquelas 12 equipas que neste momento já aceitaram e estamos a falar de que estão lá os melhores do mundo. Ponto. Estão lá os melhores jogadores do mundo. E quando se fala, por exemplo, de filmes, vamos colocar neste caso e replicar na nossa vida social. Quando se fala de cinema, quando nós vamos ao cinema, queremos ver os grandes filmes. Os filmes que são nomeados para os Oscars, queremos ver grandes prestações. A mesma coisa, obviamente, acontece no futebol. Porque
o Real Madrid e Barcelona não é um grande jogo só porque é o Real Madrid e só porque é o Barcelona. Não. É porque Real Madrid e Barcelona, ao longo dos anos, têm-nos habituado a ter os melhores intérpretes sempre dentro de campo. Epá, isto é factual. Não interessa. E o Manchester City é caso disso. O Manchester City só começou a ser olhado como um clube grande quando teve os melhores jogadores. Não vale a pena. Ninguém via o Manchester City aqui há uns anos atrás quando não tinham jogadores como um Agüero, um Kevin De Bruyne. E o mesmo acontece, por exemplo, com o Liverpool. O Liverpool foi um grande clube no início dos anos 2000 e venceu inclusive a Liga dos Campeões naquela final épica frente ao Milan. Depois passou por um período mais negativo e a verdade é que pouca gente se sentia empolgada ao ver o Liverpool jogar e com os jogos do Liverpool. Por isso mesmo, porque os jogadores do Liverpool, enfim, não tinham tanta qualidade quanto já tiveram noutros tempos. E podemos trazer essa realidade também para o panorama do futebol nacional. Porto, Benfica e Sporting já tiveram períodos grandes na sua história. E podemos pegar, por exemplo, no Sporting, que é o clube que tem passado pelas maiores dificuldades. O Sporting, há anos atrás, há 2 gerações atrás, era um grande clube em Portugal. Porquê? Porque tinha grandes jogadores. Tinha dos melhores jogadores a atuar em Portugal. Neste momento, ou nos anos anteriores, não tem tido os melhores jogadores a atuar no Sporting. Obviamente, também, a atenção pelo Sporting não é a maior. Isso é lógico. Portanto, quando falamos aqui de receitas e de se vai ter sucesso ou não, essa discussão, para mim, parece que termina logo quando olhamos para os jogadores que vão lá estar e percebemos que sim, vai ter sucesso. Porque, por mais que se queira falar em boicotes, eu coloco esta questão e posso lançar inclusive para ti. Se houver um jogo grande entre, vamos colocar, um Real Madrid e um Barcelona nessa Superliga, tu não vais ver, por exemplo. Sim, eu vou ver, mas vou tentar ser o mais sincero possível contigo e com quem nos ouve. Sinto mais a necessidade de ver por motivos profissionais e não por propriamente concordar com isto. Porque se eu trabalhasse noutra área qualquer e visse o futebol por entretenimento e sentisse o futebol como sinto, muito provavelmente aquilo que eu sentiria este nojo e esta raiva que eu sinto ao ver isto da Superliga, e muito provavelmente, claro, não seria só eu que ia mudar isso, mas se toda a gente que está contra realmente fizesse esse boicote e não visse o jogo, realmente mudava-se alguma coisa. Agora, eu tendo uma perspectiva profissional, é impensável, não o posso fazer, não é impossível. Sim, mas essa é a nossa perspectiva, que gostamos do futebol no seu estado puro. E tu não te importas tu tens o teu clube, eu tenho o meu clube, mas nós conseguimos ver futebol muito para além daquilo que é o nosso clube. E nós temos aqui várias discussões em que malhamos, por assim dizer, naquilo que é o nosso clube. E conseguimos ver, seja um jogo entre Real Madrid e Barcelona, ou seja um jogo da segunda divisão da Bulgária. Nós conseguimos ver, porque vemos futebol. Lá está, nós vemos futebol. Agora, o comum adepto, o mortal adepto de futebol, não vê o futebol desse modo. Vê futebol pelo espetáculo em si. Porque serão sempre grandes jogos, terão sempre os melhores jogadores, e depois há uma grande questão, que é, e eu gostava que essa questão também fosse levantada junto de vários adeptos, que é, ok, então eu sou adepto, por exemplo, do Liverpool, e o Liverpool vai entrar, eu vou deixar de apoiar o Liverpool? É difícil. Não é? Levanta-se, é uma questão complicada. É difícil. Lá está, é uma questão complicada, exato. E temos visto já, inclusive, os adeptos do Liverpool, que já estão-se a manifestar da forma que podem neste momento, não é? Já colocaram uma tarja junto ao estádio, Anfield, onde diziam "Shame on you, rest in peace Liverpool Football Club", e depois tinha o ano de fundação 1892 até 2021, numa mensagem de que o clube tinha chegado ao fim, e também já disseram que irão retirar as bandeiras
que estão nas bancadas de Anfield, dizendo que não podem apoiar um clube que coloca a ganância financeira acima da integridade do desporto. Agora, será que esta onda irá ser generalizada e irá existir um boicote geral a esta Superliga? Eu sinceramente gostava que sim. Agora Sim. tenho também algumas dúvidas se isso vai seguir em frente. Eu também gostava que sim, e acho que os adeptos, claro que não vou estar aqui a fazer distinção de adeptos, né? mas os adeptos, digamos, mais puros, acredito que vão fazer esse boicote. Agora, também gostava de desenvolver esse tópico que tu disseste, eu como adepto do meu clube, se o meu clube entrasse, um clube qualquer que esteja aqui que eu gosto, por exemplo o Arsenal, gosto bastante do Arsenal, é difícil dizer que vou deixar de apoiar, mas o meu desagrado tem que ser, enquanto adepto, no singular, depois quando é com o coletivo já tem um impacto maior, tem que ser mostrado. E não sei, seria difícil deixar de apoiar um clube, mas se toda a gente o fizesse e se eu soubesse que isso iria ter impacto, teria de ser, porque de facto nós também temos que ver que nós identificamos com o clube de futebol não só porque, sei lá, há muita gente que teve alguém da família, algum amigo diferente que teve na origem dessa influência para gostar desse clube. Mas eu acho que os clubes que eu pessoalmente gosto partilham os valores daquele clube e coisas pessoais, sei lá, de ética de trabalho, etc, o que for. A partir do momento em que o clube entra numa coisa destas, para mim deixa de respeitar e de seguir por valores que eu tento seguir a nível pessoal. E que é o caso dessa ganância, dessa arrogância e dessa intenção de liderar e mandar só porque tem mais dinheiro que os outros, ou mais poder que os outros, digamos assim. E isso aí vai um bocado contra aqueles valores que eu aprecio e contra aqueles valores que, lá está, que eu valorizo e que me fazem gostar de um clube. Portanto, claro que eu já gosto de certos clubes há muitos anos, mas deixando de me identificar com eles com o passar do tempo, aliás, eles fazendo coisas que me fizessem deixar de identificar com eles com o passar do tempo, eu provavelmente deixaria de os apoiar. Claro que isto é uma questão futura, é uma questão que eu não consigo prever como vou pensar amanhã em certas questões, portanto é difícil, mas acho que a minha perspectiva seria passar um pouco por aí. E só para dar uma nota daquilo que estavas a dizer há bocado dos grandes jogadores, concordo, de facto levantas um ponto interessante, mas temos que ver que isto aqui também é um bocado uma bandalheira, porque o Milan não vai às competições europeias desde 2014, o Arsenal, por amor de Deus, está a fazer as últimas épocas que anda a fazer. O Chelsea, neste ano está relativamente bem. O Barcelona está cheio de dívidas. O Inter, quarto lugar num grupo relativamente acessível. A Juventus eliminada nos últimos anos por clubes mais pequenos, digamos assim. O City nunca ganhou uma Champions. O Real Madrid nos últimos anos também tem estado uma vergonha. O Tottenham, por amor de Deus, não ganhou um título desde 2008. Foi uma final de uma Champions, mas não ganha nada desde 2008. Ou seja, nós também temos aqui o que é um clube grande. É isto que eu levanto. Um clube grande é um clube que tem grandes jogadores? Concordo, faz todo sentido. Mas que é um clube grande? Porquê é que o Tottenham é maior que o Porto? Porquê é que o Tottenham é maior que o Benfica? É um clube que tem um clube grande, é um clube que tem dinheiro e tem adeptos que vêm da sua história. É o que eles entendem. E neste caso, o que estás a dizer faz todo o sentido. É a minha perspectiva. E é caso para dizer que esta liga privada não vai perder contra o mérito. Portanto, eles não querem a perder. E percebe-se isso. E isso que levantaste, eu gostava de pegar nessa questão do Milan. Ainda este ano vimos que o Milan passou as passas do Algarve com o Rio Ave, ia sendo eliminado pelo Rio Ave. Então isso não é espetáculo? Exatamente, isso não faz parte da magia do futebol. Como adepto não ficas entusiasmado a ver aquilo. Eu nem digo como adepto de futebol português, mas como adepto no geral. Imagina alguém de França ver esse jogo, ou saber desse jogo e ver, o Milan fez não sei quantos penaltis e só assim conseguiu passar com o Rio Ave, que é uma equipa pequena de Portugal. E sim, isto é futebol, isto são aquelas histórias que tu ouves e ficas contente, como o Armínia, acho que foi o Armínia, já não me lembro, que ele mirou o Bayern na taça da Alemanha. São coisas, isso é aquilo que te faz gostar do futebol. E eu agora pergunto, porquê é que os como o Tottenham, por exemplo, são maiores que o Porto, como o Benfica? Porque têm um estádio maior? Porque têm mais dinheiro? É isso? Opa, pelo menos, se tu me disseres assim, o Tottenham, o Milan, o que for, Milan não tem muitas Champions, mas o Tottenham, por exemplo, é um clube maior neste momento, porque, opa, tem mais adeptos, se calhar, tem mais dinheiro, tem um estádio maior, participa numa liga mais competitiva. Eu aceito, não consigo partilhar da tua opinião, mas também não te chamo um burro, não é? Aceito. Agora, a minha perspectiva de um clube grande é um clube com história, é um clube com títulos, é um clube que respeita valores,
é um clube que se mantém fiel às suas fundações, é um clube que se identifica com o povo, com a população de onde está localizado. Isso sim para mim é um clube grande. Isso sim para mim é um clube grande. Não é um clube que simplesmente porque tem dinheiro. Por isso é que eu, pessoalmente, não sou grande fã de clubes como o Manchester City e como o PSG, porque estão onde estão. Com os investimentos que tiveram, com o dinheiro que tiveram. E, por exemplo, falam do Real Madrid por ser um clube muito polémico, etc. Eu também não sou grande fã do Real Madrid, mas respeito muito mais o Real Madrid do que o Manchester City ou do que o PSG. Porque o Real Madrid tem muito dinheiro, porque é um clube grande desde as origens do futebol. Ganhou não sei quantas Ligas dos Campeões na altura, o futebol era diferente, tudo bem, mas tem títulos no passado, tem títulos no presente, passou fases más, passou fases boas, teve os investimentos dos Galácticos, que foi o que foi, mas conseguiu pôr o clube no outro patamar. Posso não gostar do clube, mas respeito mais esse clube do que o Manchester City e do que o PSG, que são grandes clubes, ditos grandes clubes, porque chegou a alguém cheio de dinheiro, dá aqui uma mala com dinheiro, compra os jogadores que tu quiseres e ganha títulos. E é isto. Eu respeito muito mais o Manchester United, por exemplo, que foi construindo o seu projeto passo a passo com o Alex Ferguson. E sim, para mim, são os valores do futebol que me fizeram gostar deste desporto. Foi aquilo que eu cresci a ver a história e a ver os clubes a evoluir. A partir daí, isso sim, é o que me faz gostar do futebol. E isto tudo da Superliga deixou-me triste porque vai completamente contra a forma como eu vejo o futebol e como eu passei a gostar do futebol. E só para também aqui dar um jeitinho no que estavas a dizer, faz-me um pouco confusão também, e estavas a falar do Paris Saint-Germain, porque lá está, quando se começa a mexer é que se vão descobrindo os podres. E o Paris Saint-Germain, que tem sido dos clubes que mais dinheiro externo ao futebol tem colocado e tem investido, depois vê-se o seu presidente a ser completamente contra uma competição que tem sido a cara do Paris Saint-Germain dos últimos anos. E vai-se começar a perceber o porquê desta recusa e começa-se a descobrir certas coisas. É que o presidente do Paris Saint-Germain tem participações nas transmissões da Champions League na beIN Sports do Qatar. Ou seja, para as pessoas perceberem que se está aqui a falar, é que ele detém ações no canal que transmite os jogos da Champions League no Qatar. O que é que vai acontecer? Se estas equipas grandes vão sair da Liga dos Campeões, como se tem falado, a Champions League vai perder receitas. Ou seja, se a Champions League vai perder receitas, as transmissões vão perder receitas, ou seja, o canal vai ter menos receitas, ou seja, terminando, o presidente do Paris Saint-Germain vai receber menos dinheiro. E é isto, mas é Portanto, isto. estamos a perceber a bola de neve que é o futebol e este negócio do futebol. E é isto que me deixa algo triste e que me leva a concordar com o Gary Neville, por exemplo, que me leva a concordar com o que o Podolski disse. E o Gary Neville disse que sentia nojo daquilo que estava a acontecer neste momento no futebol. Disse mesmo isso na Sky Sports, em declarações públicas, em que há vídeo e tudo, em que o Podolski hoje escreveu no Twitter, dizendo que acordou com estas notícias e que sente que é um insulto às suas crenças, de que o futebol é felicidade, liberdade, paixão, adeptos e é para todos, e que este projeto é mau demais e que se sente triste por não ser justo e se sente principalmente triste por ver clubes que representou envolvidos. E depois termina com um fight against this. Portanto, stop, depois hashtag stop da Super League. Portanto, até os próprios atletas estão contra isto. E só para também concluir aqui esta ideia, e depois podes dizer também o que achas sobre isto, que é haver um silêncio ainda muito grande por parte dos jogadores e treinadores que estão no ativo. Curiosamente também estou curioso para ver, porque hoje joga o Liverpool frente ao Leeds, e estou curioso para ver o que é que o Klopp vai dizer no final na conferência de imprensa, porque ontem já surgiram alguns rumores de que se isto avançasse ele iria se demitir. Vamos ver também o que é que ele vai dizer. Mas eu consigo compreender este silêncio por parte dos jogadores que estão no ativo. Porque, vejamos, neste momento são eles que lhes pagam o salário. Ou seja, basicamente o jogador neste momento é um empregado do clube. Portanto, também não acho que seja positivo de todo estarem a intrometerem-se numa guerra que neste momento ainda não é deles.
porque neste momento ainda está tudo numa fase muito primária. Enquanto que ex-jogadores já se estão a revoltar e já se estão a manifestar, e acho que tem que ser este o caminho, ser ex-jogadores, pessoas do meio e também os adeptos. Sim, porque nós temos que ver que assim, no fundo, os jogadores também não. Assim, acredito que haja jogadores que estão contra e acredito que haja jogadores que estão a favor. Mas também os jogadores pouco têm culpa. Simplesmente chegam à beira deles e dizem: Olha, vamos criar uma liga nova, vamos participar e ponto final. E eles ficam, pronto, ok, queres sair? E eles, pá, se não chegarem uma proposta, ou o que for, ou as cláusulas, ou o que for, não sais. E isso aí também acaba por eles estarem um bocado fora desta situação. Podem mostrar o seu desagrado, se é que podem mostrar o seu desagrado, porque eu duvido muito que os jogadores do Real Madrid e dos outros grandes clubes possam mostrar o seu desagrado contra isto, duvido muito, a menos que vão sair. E depois também isto põe em causa um bocado também o futuro dos jogadores, não é? Que é, sei lá, imaginemos que um jogador qualquer, um Bruno Fernandes, por exemplo, que é completamente contra isto, ele até partilhou a história a publicação do Podense, é contra isto. Mas agora qual é a decisão dele? Ele tem, não sei quantos anos é que ele nem tem de contrato, mas qual é a decisão dele? E ele, das duas uma, ou segue os seus valores morais e éticos e diz, não concordo com isto, quero sair daqui, se é que consegue sair dali, ou então diz, pá, eu não tenho culpa, não posso fazer nada quanto a isto, tenho que jogar e ponto final, é a minha carreira, quero conquistar grandes títulos, em vez de ser o título da Liga dos Campeões e o título da Superliga, vou tentar conquistar isso, vou ficar aqui. Os jogadores também, aposto que não estão a sentir muito bem com isto, porque vão também entrar neste tipo de batalhas morais e que também têm que perceber que lá está, foi como tu disseste, o dinheiro tem que chegar ao fim do mês à conta, portanto eles têm que trabalhar de alguma forma, no fundo isso é o seu trabalho, não é? Nós é que vemos as coisas de outra forma, mas já vai ser, acredito também os jogadores estejam a passar um momento difícil, porque isto não é nada fácil. E olha, eu queria te perguntar agora sobre, isso só para mudar também um bocadinho do assunto da Superliga, queria te perguntar sobre os castigos que a UEFA e a FIFA podem aplicar. Isto porque estou a ver agora um tweet ok, tem uma hora, do Tancredi Palmieri, que é correspondente da Bein Sports e da CNN. Ele diz que a UEFA está a fazer uma consulta legal para excluir imediatamente as equipas das competições europeias, ou seja, Real Madrid, City e Chelsea, e os jogadores excluídos do Euro 2020. E agora? Não é? E agora? Cancela-se a Liga dos Campeões? Vai-se buscar outros clubes? O que é que se faz agora? Não, fez, lá está. Não... Isto é mais até porque aquilo que saiu ontem foi que o Liverpool saiu da Associação Europeia de Clubes, acho que é assim que se chama, se não me engano. Sim. E tendo saído, acho que os efeitos são imediatos saindo da UEFA e da FIFA. Portanto, e agora, não é? Sais da FIFA e da UEFA e continuas a competir na Liga dos Campeões, como vai ser o caso das outras equipas, o City, o Chelsea e o Real Madrid. E o Chelsea também já saiu. E portanto, essa questão que colocas ainda se torna mais pertinente por isso mesmo, porque o Liverpool já está fora da Liga dos Campeões, mas o Chelsea ainda está no ativo, na Liga dos Campeões, está nas meias finais e já foi tornado público pelo próprio clube que abandonou essa tal Comissão Europeia do Futebol e portanto torna-se algo. Nem sei. Eu confesso que todas estas horas é muita coisa para processar. Tem sido horas de processar informação, de assimilar muita informação que chega de todo lado, criar também uma opinião própria, porque não gosto de seguir, e tenho sempre feito isso, não gosto de seguir aquilo que os outros dizem. Eu gosto de recolher a informação e depois fazer eu o meu próprio bolo com os ingredientes todos que me vão dando. É um pouco por aí que eu gosto de trabalhar, e tem sido realmente várias horas de reflexão também e de pensar, até porque e depois tenho visto, lá está, tenho acompanhado muito pelo Twitter e já falámos disso várias vezes até em off, de que o Twitter é uma ferramenta fantástica para aquilo que é o desenvolvimento do nosso trabalho, porque numa rede social Sim. em que muitas das vezes há tanto nojo, por assim dizer, e há tantas coisas que não prestam nas redes sociais e são altamente negativas, se nós soubermos impor os nossos próprios filtros e soubermos de facto recolher a informação nas redes sociais, elas tornam-se úteis, porque eu confesso, toda a informação que nós estamos hoje aqui a discutir foi recolhida através da plataforma Twitter. Portanto, muitas das vezes falam tão mal das redes sociais
Não, é preciso é saber navegar nessas tais redes sociais e saber impor os nossos próprios filtros, recolher as nossas fontes, aquelas que são mais fidedignas, e depois construir o nosso próprio pensamento. E eu vi uma coisa interessante, que prendia-se com o facto desta Superliga ser quase um replicar daquilo que é o conceito da NBA. Mas, que depois vi algumas pessoas a dizer: eu concordo porque a NBA é fantástica, a NBA é brutal, a NBA tem sempre espectadores a assistir às competições, há muito mais receitas, há muito mais dinheiro. Mas depois faz-me um bocado de confusão como é que estas pessoas também não procuram entender os fundamentos básicos daquilo que é a formação da NBA enquanto liga privada e daquilo que é o fundamento do futebol europeu e mundial. São dois desportos completamente distintos e que têm as suas raízes em pontos completamente distintos, em que tudo bem que os dois conceitos são feitos para o consumidor global, mas um pode ser entendido quase como uma liga privada, uma criação, por assim dizer, algo tipo Netflix, um pouco como a Fórmula 1 é, porque são conteúdos que são criados por instituições privadas. E depois temos o futebol, que não funciona nestes moldes. O futebol tem as suas raízes no associativismo. E faz-me confusão como é que as pessoas, como é que o espectador e o consumidor, se quiserem chamar assim, não está familiarizado com estes conceitos. Porque a base da NBA vem das universidades. A base da NBA vem de clubes-empresa. E o futebol, a base do futebol, vem do associativismo. Os clubes são dos adeptos. Os clubes são das pessoas. E depois olhamos para estes clubes que vão formar esta Superliga, e estes clubes, sim, estes clubes é que são os clubes-empresa. Mas estes clubes, o fundamento, a base destes grandes clubes, foi onde? Foi no associativismo. Foi na união dos adeptos. Foram adeptos que se juntaram e criaram um clube de futebol. Não foi uma empresa que apareceu, decidiu criar um clube e investiu nesse clube. Portanto, quando se compara futebol à NBA, eu recomendava que as pessoas fossem estudar um bocadinho, porque às vezes é importante, que fossem recuar no tempo, olhar para aquilo que é a história dos dois desportos, para aquilo que são os fundamentos e aquilo que é as bases de países, neste caso a América, os Estados Unidos da América, em que o desporto é universitário e ponto, não há extra-universidades, e depois o que é o desporto na Europa. Portanto, queria só dar este pequeno ponto porque é importante que esta situação da Superliga nos leve para uma reflexão, que é se nós adeptos e nós consumidores vamos ser consumidores destas elites ou vamos continuar a ser adeptos do futebol. Porque o futebol sem adeptos para mim não é futebol, torna-se outra coisa, torna-se um filme, torna-se um teatro quase. Esse ponto que levantaste da NBA é muito interessante, até porque, para já, eu acho que quem faz essas comparações e que levanta mais isso é quem claramente é mais adepto da NBA do que futebol, portanto não está se calhar tão dentro do desporto como deveria, por isso é que se calhar não tem esse conhecimento. Mas eu acho que há muita gente que, e até por convivência que eu tenho com amigos, etc., que tem muitas ideias e tentam passar essas ideias de esportes americanos para o futebol. E há muita intenção, a meu ver, de muita gente, ou muitas ideias de muita gente, dessa americanização dos outros desportos. Seja através de um formato tipo NBA, seja através de regras, de o relógio para e tens esse tipo de tempo, etc., como há, por exemplo, no caso da NBA. Isso para mim não faz sentido, porque assim, o futebol foi fundado com umas certas bases. Pois uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aquilo que o futebol sempre foi fundado é haver divisões, haver vários clubes, haver com os mais pequenos, haver com os maiores, uns poderem subir divisão, uns poderem descer divisão, uns poderem participar em taças, poderem participar em competições europeias, mundiais, o que for. A NBA é exatamente o contrário. Eu não estou a dizer que é mau, porque eu gosto da NBA, não tenho nada contra. Mas para o futebol faz zero sentido. A NBA o quê? Nem sei quantas equipas são da NBA, têm duas divisões, fazem joguinhos entre elas, não há novas equipas, não há nada. E depois temos que ver, há equipas da NBA que literalmente perdem de propósito para ficar nos últimos lugares para terem os melhores picos do draft. Isto algum dia se equipar ao futebol? Se consegue transportar para o futebol? Claro que não.
Então porquê esta intenção de americanizar os esportes? A intenção de comparar coisas que são incomparáveis? Pá, não consigo entender, nem para mim faz muito sentido. Mas lá está, é essa questão que levantas, que é nós que acompanhamos futebol, nós que acompanhamos a NBA, nós que acompanhamos Fórmula 1, é que conseguimos ter esta visão de que futebol é bom, NBA é bom, Fórmula 1 é bom, Claro. mas individual. Agora, Cada não um à vamos sua juntar maneira. tudo e tirar regras de uns e colocar Tudo igual. formatos de uns no outro. Não faz sentido. Pois. Não faz sentido, porque aí vamos estragar 3 desportos, vá. Se colocarmos Fórmula 1, NBA e futebol, vamos estragar os 3. Não faz sentido. Não faz sentido. E portanto, O bonito do desporto é aquilo que o caracteriza. óbvio. Porque tu agora não vais chegar ao boxe e dizes assim, ó, o pessoal da MMA dá cotoveladas, aqui no boxe podia-se dar cotoveladas também. Não, para quê? Estás a estragar o desporto, estás a mudar aquilo que o caracteriza. E porquê? Tens que misturar tudo, tens que pôr tudo igual, não faz sentido. Epá. Nós gostamos de cada um desporto, um desporto não é pior que o outro, tu podes gostar mais ou menos, mas um desporto não passa a ser melhor ou pior que o outro. Mas porquê é que tens que querer mudar essas características individuais, que aquilo que caracteriza o desporto, que aquilo que te faz gostar do desporto, para ficar tudo igual? Não faz, é impensável. São coisas impensáveis. São mesmo coisas impensáveis. E lá está. Essa questão de pensar que clubes como, por exemplo, o Manchester United, eu vi esse tweet também, e já não me recordo se cheguei a partilhar, mas é uma fotografia da bancada do Manchester United, em que está lá uma citação de um grande treinador do Manchester United, o Sir Matt Busby, que venceu 5 campeonatos, 2 taças e uma taça dos campeões europeus, e em que ele diz: "Football is nothing without fans." E depois vimos este clube, Manchester United, a entrar nesta competição em que pensa em tudo menos no adepto. Portanto, são certas coisas que acabam por ser contraditórias logo por si só. O facto de o Liverpool ter como célebre lema "You will never walk alone", então e o que é que eles estão a fazer? Não estão a caminhar sozinho e a abandonar milhares de clubes espalhados por esta Europa fora, milhares de adeptos que não concordam, milhões até de adeptos que não concordam sequer com uma competição assim, não estão. Portanto, E olha, e digo-te, acaba por ser... desculpa, e digo-te mais, a propósito disso estavas a dizer dessa citação do Manchester United, o Gary Neville também respondeu ao tweet do Liverpool, o tweet que toda a gente pôs dos clubes líderes europeus, não sei o quê, pôs com uma frase com um mini textinho do Billy Shankly, que basicamente fala do socialismo, que não é o socialismo que eu acredito, não é só político, mas também para o desporto e para a vida, que é toda a gente trabalhar uns com os outros, ajudar uns com os outros e haver uma receita, pronto, em comum no fim do dia para esses todos clubes, digamos assim. E ele diz que é essa a forma que vê o futebol e que vê a vida. E é uma lenda do Liverpool, e agora o Liverpool é completamente, toma uma decisão completamente contra aquilo que são os valores do clube e aquilo que são as lendas do clube e aquilo que cada uma dessas lendas e essas fundações do clube representam. Portanto, continuam a ser decisões incompreensíveis. Sim, e depois lá está. Mas este tipo de decisões, e ainda há pouco falavas sobre o Arsenal e eu era para dizer e depois passou-me. Inclusive havia uma citação do Arsène Wenger em 2009, em que ele dizia que no espaço de 10 anos vai-se criar uma Superliga Europeia e que os melhores vão competir contra os melhores. E na altura toda a gente achou ridículo, toda a gente gozou mais uma vez com o Wenger, e a verdade é que agora chegamos a pleno ano de 2021, passados 12 anos dessa tal citação do Wenger, e conseguimos dar-lhe razão de que afinal essa ideia da Superliga Europeia não era tão descabida quanto isso. Mas eu queria conduzir esta conversa para o sentido de que a UEFA, que neste momento, por aquilo que já falámos, está tão chateada e tão indignada com as decisões da Superliga Europeia, porque também está a ver que vai perder receitas e que a Liga dos Campeões e a Liga Europa vão perder, portanto,
o tamanho e a dimensão toda que têm, mas a verdade é que, por exemplo, olhando para aquilo que tem sido o trabalho da UEFA, a UEFA foi cedendo a pressões constantes por parte dos clubes para alterar o seu formato. Vejamos, é impensável estarmos a falar de uma Europa, no continente europeu, onde há ligas onde entram 4 equipas e depois há países onde o primeiro classificado tem de disputar 3 eliminatórias antes de poder disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, isto também acaba por ser algo descabido e a UEFA acaba por ter culpas no cartório do caminho que esta situação toda tomou. Portanto, também os responsáveis não estejam tão indignados quanto isso e agora queiram punir e expulsar as equipas da Liga dos Campeões, expulsar as equipas da Liga Europa, punir os jogadores que não têm culpa nenhuma de ir a um campeonato europeu representar o seu país, de ir a um campeonato do mundo representar o seu país. Portanto, também lá está, já estão aqui a misturar tudo e mais alguma coisa, quando só vão penalizar os jogadores porque os clubes estão-se a cagar, literalmente, para essa situação. É esta a expressão, porque tudo aquilo que têm vindo a fazer até aqui tem sido nesse sentido. Não se importam com os adeptos, não se importam com os jogadores, não se importam com a história do clube. Importam simplesmente com eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero gerar mais receitas. Portanto, penalizar os jogadores de que se representarem o clube na Superliga Europeia não podem disputar um campeonato do mundo. Não faz sentido. Porque são coisas completamente distintas. O jogador não tem culpa, o país também não. Sim, acho que tens toda a razão. Agora, eu não acho que a intenção seja mesmo vais participar, então olha, nunca mais jogas aqui. Acho que não é assim. Acho que é assim. Se a UEFA e a FIFA não fizerem nada, isto realmente vai em frente. E é uma injustiça enorme. E eles têm que fazer algum tipo de pressão, têm que fazer algum tipo de ameaça legal, têm que procurar intimidar, digamos assim. Não é só dizer, não, por favor, não façam, que isto é injusto para o futebol, vai contra as fundações. Isso não adianta de nada. Tens que manter uma postura forte e firme. Dizer, então, se queres jogar aí nos clubes, olha, Euro e Mundial não jogas. Isso aí vai criar uma pressão muito grande sobre os países e sobre os clubes que vão, e sobre os jogadores que vão estar nesses clubes. Ou seja, tem que ser através dessa pressão para combater isto. Senão não vale a pena. Senão, façam a vossa cena à vontade e não há problema nenhum. Não pode ser só com falinhas mansas que isto vai lá. Sim, e portanto a UEFA esteve reunida durante o dia 2 também para tomar algumas decisões e a verdade é que Ceferino acaba por também ter algumas declarações que lá está, vão começar a ser polémicas e vai começar a estalar a guerra autenticamente. Ele disse que, por exemplo, falou do Agnelli, presidente das Juventus, dizendo que falou com ele no sábado e que ele disse que a Superliga Europeia não passava de rumores. E a verdade é que domingo à noite foi para a frente e, portanto, ele diz que sente vergonha de toda esta situação que se está a desempenhar. Mas pronto, acho que conseguimos aqui ter uma discussão bastante saudável. Portanto, temos aqui só que avançar com esta notícia, porque foi avançada há pouco tempo, que é o novo formato da Liga dos Campeões. E a nova Liga dos Campeões vai começar a ser jogada em 2024. Serão 36 equipas que vão ser divididas em 4 potes de 9 para definir os confrontos. Cada equipa irá disputar 10 jogos, 5 jogos em casa, 5 jogos fora, sem jogo de segunda mão. Irão ser apresentados, portanto, num único grupo de 36 equipas, ou seja, um formato de liga corrente. E ao final desses 10 jogos, as 8 equipas com mais pontos somados irão estar automaticamente apuradas para os oitavos de final. Do 9º classificado ao 24º classificado irão jogar um jogo a 2 mãos para apurar mais 8 equipas para os oitavos de final. E do 25º ao 36º estão eliminados. Portanto, achas que acaba por ser aqui uma resposta também da UEFA àquilo que é esta criação da Superliga e ao tentar do tudo por tudo por parte da UEFA para demover estes clubes de avançarem com esta ideia da Superliga? É assim, eu já tinha visto um vídeo deste novo formato já há uns tempos, portanto acho que não é propriamente uma resposta. O anúncio, isso sim acredito que seja,
Agora o formato em si já acho que já é algo planeado. E sinceramente assim, o que interessa estas equipas, estas 12 futuras 15 equipas da Superliga, não é o formato, não é as equipas que entram, as equipas que saem, os playoffs ou nada. Interessa é o dinheiro que eles vão receber. Se eles receberem o dinheiro que eles vão receber, foi como estávamos a dizer em off, os 350 milhões que eles ganham no primeiro ano de Superliga, quantos anos é que precisavam de jogar na Champions para fazer isso? Mesmo que uma equipa ganhe a Champions, não ganha nem perto disso. Claro, que eles não estão importados com formatos nem nada. Isto é um bocado para encher chouriços. Isto é, né, uma mudança que, pronto, opá, faz um bocado, por um lado até gosto, até entusiasma um bocado o formato Liga, etc. Assim, eu vejo a Champions como isto, como uma fase de grupos, e elimina, final, acabou. Uma liga que ao primeiro, ao segundo, os 8 primeiros já passam, depois uns fazem playoffs, uns 10, pá, isso aí é um bocado, não sei se é algo que me agrada tanto. Eu gosto da Champions porque é um formato completamente diferente das outras competições que nós temos. Eu vejo vejo os campeonatos todos os fins de semana. Chega a meio da semana, vejo uma fase de grupos, ganham pontos, podem subir, podem descer para a Liga Europa, podem descer para a Conference League, o que for. Vão a fase de eliminar 2 jogos. Isso para mim é aquilo que me dá, aquilo que me entusiasma mais. Agora, o formato de liga, sinceramente, não me. Tudo bem que é a liga, o formato de liga substitui a fase de grupos. Não sei, sinceramente, não é algo me entusiasma muito. Entusiasmava-me mais, para ser sincero contigo, entusiasmava mais ter menos clubes em Espanha aí, menos clubes na Alemanha, menos clubes em Inglaterra. Isso entusiasmava-me mais, ter esses direitos mais espalhados, ter mais clubes de outros países. Isso sim, ser uma competição mais saudável. Há quantos anos é que não vês o APOEL nas Champions, por exemplo? E era um clube que eu lembro de ver sempre jogar com o Real Madrid, parecia que calhava sempre contra eles. Isso sim, era fixe, era mais entusiasmante. Isso sim era uma mudança que a UEFA podia ponderar. Agora formatos de ligas, não sei o que é. Ficamos por aqui, então. Vamos avançar para o nosso último segmento, que é as apostas. Nos jogos desta semana, portanto temos aí mais 4 joguinhos. Na semana anterior eu somei 6 pontos, o Eduardo apenas somou 1 ponto. Eu acertei no resultado do Futebol Clube do Porto e no resultado do Manchester City. O Eduardo apenas acertou no vencedor do Bayern de Munique frente ao Paris Saint-Germain. Portanto, foi uma semana dura para o Eduardo. Ele ainda está a recuperar psicologicamente para enfrentar esta dura semana de trabalho que aí vem. Mas, portanto, esta semana escolhemos aí 4 joguinhos. Eu dei-te uma lista, e é importante as pessoas também saberem, porque foste tu que escolheste os jogos. Dei-te uma lista que tinham, salvo erro, 8 jogos, e disse para escolheres 8. Portanto, foste tu que os escolheste. Acabam por haver menos desculpas também. Não podes dizer que fui eu que escolhi o Vizela Estoril e não sei o quê. Ou como havia lá um Vitória de Setúbal, também Estrela da Amadora, lá nas nossas escolhas, e tu abdicaste desse jogo. Portanto, tens aqui equipas que conheces bem. É só para ver se consegues equilibrar um bocadinho mais aqui as contas no campeonato. Olha, então eu escolhi o Hoffenheim contra o Mönchengladbach. E já para começarmos em grande, 2-0 para o Mönchengladbach. Ui. Pois. Então, deixa-me... Espera, vou responder e vou dizer já o meu. E eu vou dizer... 2-1 para o Borussia de Mönchengladbach. Outro jogo, Lyon-Mónaco. E até tínhamos falado de trazer o Mónaco como equipa de destaque para esta semana, só que pronto, surgiu estas coisas todas. 3-1 para o Mónaco. Acho que vai ser assim um jogo. Eu acho que vai ser um jogo com mais gols, mas pronto. Eu acho que vai ser um jogo com menos golos. Portanto, 1-0 para o Mónaco. O Mónaco marca não sei quantos gols a toda a gente. Também sofre muito, mas... Mas isto é... Meu amigo, isto é taça. É taça. Isto não é campeonato. Não me avisas tu, pô, sabes muito. Pessoal, se eu perder neste jogo já sabem porque é que foi. Eu pensei que isto era campeonato. Tens que te preparar previamente. Tens que estar em cima da atualidade. Brincadeira. O outro jogo é Wolfsburgo-Dortmund. E esta aqui vou-te surpreender. Ok? Vou-te dizer que o Wolfsburgo vai ganhar 2-1 ao Dortmund. O Wolfsburgo vai ganhar 2-1 ao Dortmund. Pois bem. Ok. Então... Não, o Dortmund vai ganhar 1-0. Esquece. Até te digo, Weghorst Wiese ao Wolfsburgo. Não tem hipótese. O último jogo é o Nápoles-Lazio. Exatamente. É taça? Não, pois não. Não. Diz-me só uma coisa. É o jogo que falta para o Nápoles?
Não, acho que é campeonato. Tipo, Não, o jogo que falta, porque eles têm um jogo a menos que a Juventus. Não tem não, nada, mas não tem nada. Foi a ontem, Juventus esquece, também vai esquece, jogar esquece. Sim, esquece. à ronda a meio da semana, portanto. Nápoles, Lazio. Estou aqui fisgado que a Lazio vai ganhar 3-1. Portanto, 4 vitórias seguidas. 2-1 para a Lazio. Quanto é que apontaste? 2-1 para a Lazio. Para ti? Não, foi o que tu disseste. Não, eu disse 3-1. Ah, ok, espera aí. Então, Eu 3-1 para a Lazio. inicialmente disse 2-1, mas depois corrigi. Ah, ok, pronto. 3-1 para a Lazio. Eu vou meter um 0 para o Nápoles. Muito bem. Tem que Jogar dar com a comeback cabeça. agora, senão... Jogar com a cabeça. Mas pronto. É assim, acho que foi um episódio muito produtivo. Sem dúvida, um dos episódios que mais gosto me deu fazer pela complexidade toda que tínhamos de informações, pela capacidade de opinar que tínhamos, e pelo recolher de informação até à última hora e da capacidade que tivemos os dois de discutir a informação e de fazer aqui uma reflexão positiva e agradável para as pessoas do futebol. Portanto, espero que também quem nos ouve tenha gostado deste episódio tanto quanto nós. E já sabem, nós vemos na próxima semana e esperemos que seja para falar de um tema mais emocionante, um tema verdadeiramente do futebol. Portanto, já sabem, até lá, fiquem bem.